falando de um assunto muito importante, a ansiedade infantil. Para explicar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Carla Fiais, psicóloga escolar. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje para falar desse tema tão importante e que tem se tornado cada vez mais comum. Carla, a gente ouve muito falar de ansiedade em adultos, mas existe ansiedade em crianças? Sim, todas as faixas etárias são afetadas, né? E assim, a ansiedade, na verdade, ela é uma emoção natural. Todos nós sentimos ansiedade. A ansiedade, assim, ela prepara a gente para certos momentos, assim, que a gente considera, assim, que são de perigo, né? Então, é uma emoção voltada para algo no futuro. Então, a gente fica, às vezes, com o coração mais acelerado, mais tenso. Isso é normal em determinadas situações. Então, por exemplo, vou vir aqui para entrevista, eu vou ficar um pouquinho ansiosa, mas isso passa. Agora, assim, se eu mantenho esse estado de alerta o tempo todo, é constante, até em situações que seriam consideradas tranquilas, né, do cotidiano, a gente pode começar a pensar que talvez essa ansiedade ela não esteja mais no estado natural, possa ser considerada patológica. É comum criança ser ansiosa? Olha, assim, tem algumas crianças que têm, a gente tem tido, na verdade, um aumento, né, de quadros de ansiedade. E assim a gente tem esse aumento associado, por exemplo, com principalmente assim com o aumento de uso, né, de telas, né, esse uso excessivo de telas, às vezes também a quantidade muito grande de atividades que as crianças desenvolvem. Muitas vezes as famílias pensam assim que mais, né, é interessante porque vamos fazer várias atividades, isso vai ser bom para o futuro. Sobrecarrega, né? Sobrecarrega, a criança às vezes fica cansada e não consegue relaxar, se acalmar, fica o tempo todo tensa. E esse estado constante, né, de alerta pode ser, às vezes, uma ansiedade que está já virando um adoecimento. Quais os riscos dessa ansiedade, essa ansiedade mais pesada, vamos colocar nesses termos, na infância? Porque a gente sabe que na vida adulta não é fácil, né? Então são Uhum, muitas coisas que o adulto tem que lidar, mas os adultos de hoje às vezes não teve essa sobrecarga lá atrás como as uhum, crianças de hoje estão tendo. O uhum. que isso pode representar se não for tratado, se não for cuidado? É. Isso pode permanecer, né, para o resto da vida, como você está já alertando, mas assim, já na infância tem uma série de impactos, né? Então, por exemplo, isso pode afetar o sono da criança. Então, tem criança que tem dificuldade para pegar no sono, às vezes tem pesadelos constantes, acorda no meio da noite. Quando chega durante o dia, fica ali sem conseguir prestar atenção direito na aula porque está sonolenta, não consegue ter concentração, né, na aula. Isso vai ter impacto também na aprendizagem dela. Pode fazer com que ela fique se isolando dos colegas. Pode ser que ela também tenha dificuldade de fazer aquelas atividades que são consideradas cotidianas. Às vezes, por exemplo, não quer mais ir para a escola, não quer se encontrar com os amigos. Tem criança que volta, por exemplo, a fazer xixi na cama, né? Então, assim, fica mais irritadiça durante o dia, choro constante. Então, assim, viver o tempo todo preocupada. Então, assim, é uma série de sintomas, né, que causam desconforto, né, e que não passam, né, que ali a criança o tempo todo está com aquele sofrimento que indica que isso não é natural, né, que o natural é a criança brincar, se divertir, relaxar. A ansiedade dos pais pode passar para os filhos? Com certeza, porque assim, muito do que a gente faz serve de modelo para as crianças, né? Não adianta a gente falar assim, eu faço uma coisa e eu faço outra. Então, a forma como eu lido com minhas emoções é uma forma também de ensinar as crianças a lidarem com as suas próprias emoções. A gente sabe também que fatores genéticos influenciam. Então, se você tem numa família questões, né, emocionais patológicas, a chance daquela criança também apresentar essas características ela é maior, né, do que a população em geral. Então, sim, se você vive, por exemplo, correndo, se você está ali e nunca presta atenção, se você não tem tempo de conversar com seu filho, se você está o tempo todo no celular, né, também, né, porque a gente associa muito com isso. Então, você também está dando exemplo para o seu filho de como você age no dia a dia e aumenta esses níveis, né, de ansiedade. Vamos falar de tratamento, como é que é feito o tratamento com esses pequenos? Bom, então assim, a gente pode falar desde a prevenção, que eu acho que é o essencial, né? Então a gente pode falar na escola, por exemplo, da psicoeducação mesmo, né? De conversar sobre as emoções, então falar dessa educação integral, que eu acho que é um papel importantíssimo da escola.
fazer a questão da prevenção ao bullying, porque muitas crianças também sentem ansiedade de ir à escola, porque na escola sofrem bullying, né? Tem aquelas brincadeiras que não são brincadeira. Às vezes tem uma escola que é muito exigente, né? Que às vezes fica ali incentivando a competitividade. A gente pode pensar também, por exemplo, no incentivo à atividade física, né, prática de atividade física, conviver mais em ambientes abertos, junto à natureza. Isso também ajuda a controlar a ansiedade. E assim, quando a gente perceber que, né, que mesmo usando, né, de todos esses recursos, esse equilíbrio, né, redução do tempo de tela e tudo mais, ainda assim a criança continua apresentando níveis altos, né? Observar também o que é que está causando. Será que eu consigo perceber? É uma fase que a criança está passando difícil? Perdeu algum ente querido? Fez mudança de escola, né? Mudou de cidade, o que é que acontece muito? É um período que aconteceu dos pais se separarem, tudo isso interfere. Então, considerando todos esses aspectos, se a criança não está passando bem por essa fase, procura um profissional. Né? E aí, quando eu falo de profissional, né, aqueles que são especializados para tratar isso são os psicólogos, né? Em alguns casos também vai ser necessário o apoio de um psiquiatra, às vezes precisa também de apoio medicamentoso. Então, vai em busca desses profissionais sérios, né, que são especializados para poder tratar aí da ansiedade infantil. Carla, queria muito agradecer sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço.